Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Minha convidada de hoje é a Juliana Schunk, CEO da Masfix. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre essa empresa que cuida diretamente da questão da reciclagem do vidro, né? Algo muito interessante, acredito que pouco difundido esse mercado. Eu gostaria de te ouvir, qual é a atuação da Masfix no mercado? A Masfix é uma empresa especializada na reciclagem do vidro. Nós já estamos há 32 anos nesse mercado, onde o nosso trabalho é atuar tanto na coleta desse material, na reciclagem desse material, preparando esse material para que se torne uma matéria-prima secundária reciclada para que possa, em seguida, nos nossos clientes, se transformar em um novo vidro. Então, atuamos no Centro-Oeste, Sudeste, Região Sul, fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento de coleta e reciclagem desse resíduo que é o vidro. Ah, legal. Quais são os principais desafios que a gente pode observar frente a esse universo de reciclagem desse tipo de material em específico? O desafio é bastante grande, né? De maneira geral, o Brasil recicla cerca de 4 ou 5% dos resíduos que produz, né? E o vidro, o número está entre 20% e 25%. Ainda a gente não tem um setor muito organizado para medir esses números. Então, tá um setor que está engatinhando e começando a se consolidar agora. Apesar do vidro já ser um material milenar, né? Sim. E de bastante utilização, o setor da reciclagem em si vem engatinhando. E os desafios são muitos, porque o Brasil é um país continental, né? O vidro é consumido de maneira intensiva e bastante pulverizada, e a gente precisa fazer com que cada vez mais essa educação e cultura da reciclagem chegue à casa das pessoas, para que faça com que esse resíduo retorne à reciclagem, né? E, enfim, a gente possa ter uma economia circular. Com certeza, né? E que bom que há iniciativas como a da Masfix para potencializar esse tipo de conhecimento, difundir ele e ajudar nessa reciclagem. Falando então das métricas dentro da empresa, conta pra gente, a gente começa pelo quê? Social, governança, sustentabilidade, por onde você quer começar? Sustentabilidade? Pode ser. Pode ser? Vamos lá, então. Sustentabilidade, junto a essas métricas e iniciativas, como é que a gente olha para o meio ambiente e a preocupação na reciclagem? Bom, a sustentabilidade está no nosso DNA, né? Então a gente pratica isso no nosso dia a dia, a gente vem buscando cada vez mais atuar com relação à sustentabilidade internamente, mas principalmente no ambiente externo, onde a gente vem fazendo trabalhos de educação ambiental em escolas, municípios, projetos junto a municípios de pontos de entrega voluntário para fazer com que fomente cada vez mais a reciclagem. Então, falar de sustentabilidade acaba sendo algo que está inerente ao nosso negócio. E a gente pratica isso no nosso dia a dia. Com certeza, porque a gente fala de um material que, a depender de como é descartado, é bem complicado pensar, né? Se a gente tem uma garrafinha de vidro que carrega o líquido para consumo ou até realmente alimento, como é que fica, muitas vezes, além da coleta normalmente que a gente tem, com aquelas coresinhas e tal, mas como é que fica o direcionamento desse tipo de resíduo, né? Aterro sanitário muitas vezes recebe de forma inadequada. Exatamente, o vidro é bastante particular, né? Porque é um material que se quebra, é cortante, então a gente tem que ter um cuidado para descartar, né? Toda a coleta seletiva e todo o resíduo que é coletado nos municípios acaba indo para uma cooperativa de catadores no geral, então o vidro, quando ele está quebrado, ele é de difícil manuseio, né? Mas é um material muito ambientalmente correto, porque é um material 100% reciclável. A cada 1 quilo de vidro que nós coletamos e reciclamos, faz-se um novo quilo de vidro. Então, nada se perde. Pelo contrário, quando a gente utiliza o caco de vidro na produção de um novo vidro, a gente gera economia de energia, a gente gera redução de CO2, economia de água e economia de extração de matéria-prima virgem da natureza. Então, é um material que não perde propriedade no seu processo de reciclagem. Ah, interessante, porque quando a gente fala da economia verde, então, é algo muito mais amplo que a gente pode ver como impacto direto ou indireto. Então, até a própria reciclagem do vidro poupa essa questão de emissão de gases, o efeito estufa, a pauta climática que está super em alta e necessária a ser debatida, né, Juliana? Sem dúvida, sem dúvida. O vidro, a cada 1 tonelada de vidro reciclado, a gente poupa a emissão de 6 toneladas. De cada 6 toneladas de vidro reciclado, a gente poupa a emissão de 1 tonelada de CO2. Então, é um impacto bastante relevante e, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que mais vão contribuir no processo de descarbonização
do vidro, da cadeia do vidro. Então a gente pode considerar que empresas que trabalham nesse segmento já contribuem de alguma maneira para essa baixa do carbono, que muitas buscam até métricas, enfim, implementar medidas que visem esse objetivo. Sem dúvida nenhuma, a reciclagem é uma ferramenta muito importante para a descarbonização. Ai, que boa. Social. Desde o corpo de colaboradores, equipe de colaboradores internos da empresa, até impactos que vocês geram para rede de consumidores, enfim. Como é que a gente olha para o S na Masfix? Sem dúvida. Internamente, a gente tem um trabalho de incentivo à diversidade, né? Então, a gente pratica essa questão do social, da diversidade, equidade de gênero, né? Eu, como CEO mulher da empresa, e dentro do nosso corpo administrativo, a gente acaba tendo mais mulheres e é uma questão que a gente sempre incentiva. Então, é muito importante. E, além disso, a gente também tem um trabalho que integra essa questão do social, que é o contato na comercialização do vidro com mais de 700 cooperativas de catadores. Então, a gente está diretamente ligado ao incentivo das cooperativas, isso é em nível Brasil, buscando cada vez mais apoiar com relação à geração de renda, na comercialização desse resíduo, a formação dessas cooperativas e, eventualmente, em outros casos, até um apoio maior. Então, o nosso social também está muito vinculado ao nosso negócio. E trabalho também de educação, porque eu queria até que você pudesse trazer mais para a gente a respeito de iniciativas como no Guarujá, por exemplo, na Praia da Enseada, né? Essa questão do ser voluntário, aquela pessoa que vai por conta própria ali fazer esse processo de reciclagem, iniciar esse processo de reciclagem com o descarte ideal dos resíduos, né? Isso aí, a gente fala que todos nós somos recicladores, porque somos de alguma forma geradores de resíduos, né? Então, a partir desse conceito, a gente incentiva e no Guarujá, a gente, junto com a empresa Veralha, um cliente nosso, a gente montou um projeto que chama Vidro Vira Vidro. Então, esse projeto vem distribuindo em diversos municípios. Então, a gente já está no Guarujá, em Santos, Mogi das Cruzes, agora começando em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, a distribuir pontos de entrega voluntário nesses municípios, de forma que os municípios possam fazer o seu descarte diretamente nesses pontos, evitando com que o vidro se quebre, se perca, corte as pessoas da coleta. Então, esse trabalho é um trabalho que já existe fora do Brasil, né? Muito difundido, funciona muito bem na Europa e a gente vem implementando. Esse ano queremos chegar a mais de 500 containers já distribuídos em alguns municípios para proporcionar esse descarte correto do vidro. Ai, que bom. Espero que cheguem e que a iniciativa se difunda cada vez mais. Bom ver essas ações ligadas ao social, ao externo. Agora, olhando para dentro, colaboradores da Masfix, das skills necessárias até realmente a cultura organizacional. O que é que você comenta para a gente? Isso. Nós passamos por um processo de transição, né, onde temos agora um novo sócio na Masfix que justamente veio com essa cultura para nos auxiliar na questão da governança. Então, faz 1 ano e meio, quase 2 anos, que a gente vem nesse processo fortalecendo a nossa governança, justamente porque a gente entende que é um ponto extremamente necessário para que uma empresa possa cada vez mais crescer e atingir seus objetivos. E no recrutamento e seleção, há alguma característica específica que vocês olham e falam, esse aqui é um bom candidato? Como é que fica isso? Tem que ter o mesmo propósito que a empresa, ser apaixonado pelo meio ambiente e querer construir um mundo melhor para o futuro. Então, isso é essencial para que a gente possa compor uma equipe. Com certeza. Falando um pouco mais da governança de forma mais profunda, você já comentou anteriormente sobre os desafios de ser uma mulher, de ser uma CEO frente a uma empresa ligada a esse setor, né? Como é que você enxerga isso? Pessoalmente falando, profissionalmente também, porque a gente tem cada vez mais a questão de gênero debatida, equidade de gênero, diversidade também, inclusão nas empresas. Você, como mulher, qual é a sua visão, sua opinião a respeito? Eu acho que, bom, o nosso setor é um setor extremamente masculino, porque é uma indústria de base, indústria vidreira, e o setor de reciclagem também por si só, porque é um setor bastante operacional, né? E a gente vem construindo essa história. Eu acho que a mulher tem encontrado muito bem o seu espaço no mercado e cada vez mais a gente vê essa diferença sendo reduzida, né? Eu acho que a gente vem conquistando e depende muito, acho que de nós mesmas,
buscar o nosso espaço, né? Com competência, capacidade, técnica, e eu acho que é plenamente possível. Visão, planejamento de médio e longo prazo para a expansão desse tipo de setor aqui no Brasil. Como é que você também analisa esse cenário? É um desafio bastante grande, né? O Brasil ainda precisa passar por um processo de estruturação de regulação, isso vem começando a acontecer agora, a questão da pressão das mudanças climáticas vem empurrando bastante isso, né? O próprio conceito ESG também, por parte das empresas, acaba exigindo bastante as atitudes cada vez mais sustentáveis, e especificamente no vidro. Nós tivemos, em dezembro do último ano, um decreto federal com relação à logística reversa do vidro, que está sendo estruturado agora neste ano para que os números comecem a serem fomentados, né? Hoje nós estamos numa taxa de 25%, enquanto a Europa está em 80%, acima de 80%. Então a gente tem um caminho longo a prosseguir, mas é um caminho extremamente positivo, porque precisa ser construído de um material que é 100% reciclável. Então a gente quer ocupar esse espaço, nós temos um plano de expansão em nível Brasil, para cada vez mais fazer com que pontos de coleta sejam distribuídos para os municípios em nível Brasil e esse material possa voltar ao seu ciclo de economia circular. Muito interessante saber tudo isso até aqui. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu convido quem está nos acompanhando a continuar ligado no canal Empreender rapidamente e já voltamos com a Juliana Schank aqui no ABCD ESG. É já já. ABCD ESG de volta, a Juliana está aqui comigo. Juliana, no bloco anterior você citou já a visão médio e longo prazo Brasil, trouxe até um número comparativo com a Europa. Queria desbravar mais essa comparação que a gente pode fazer do país com o mundo. Tem algum país em específico, alguma região específica que a gente pode olhar com olhos de tipo, vamos nos espelhar aqui, o que é que eles fazem lá que a gente poderia trazer para cá, personalizar, quem sabe, esse tipo de situação aqui no território nacional? Sim, no caso da questão dos resíduos, especialmente do vidro, a Europa é um grande modelo, né? Países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Bélgica também, Alemanha, são países que alcançam 85%, 90% de reciclagem e logística reversa desse material. Então a gente olha para esses países, a gente participa, né, internacionalmente também para entender um pouco do mecanismo e das regulações como são feitas e tenta ao máximo adaptar esses modelos aqui no Brasil. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando praticamente de um continente, né? Então a gente é tão grande quanto o continente europeu e os nossos desafios são ainda maiores, porque a gente tem um custo logístico alto, né? O nosso transporte é rodoviário, então isso traz um desafio ainda maior do que o que eles têm lá em relação ao custo. Mas, sem dúvida nenhuma, eles são os grandes exemplos e a gente vem trabalhando para estruturar o modelo de logística reversa aqui no Brasil com algo que é muito parecido com o que existe lá. Não, com certeza. Essa questão da logística realmente chama atenção, né? A gente fala dos gargalos de distribuições em geral, também os desafios até do próprio governo, obviamente sem levantar bandeira aqui, mas para direcionar recursos que levem a viabilizar nossas vias públicas, nossas estradas e até meios alternativos a esse tipo de logística. A gente olha para alguma possibilidade, além do transporte rodoviário, que seja algum outro tipo de transporte que possa ajudar a indústria do vidro, por exemplo, Juliana? Olha, na Europa é muito comum o transporte marítimo, ferroviário, né? Então é bastante utilizado. Aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldades em utilizar outro tipo de transporte, em função de escala e em função ainda de viabilidade realmente. Então, hoje 100% do nosso modal é rodoviário. Então, esse é um grande desafio interno nosso. Com certeza. Falando agora em termos de dia a dia, rotina das próprias pessoas, na utilização desse vidro, não só para o descarte em si, mas também até para reutilizar esse tipo de recipiente. Métricas, indicações, dicas de como olhar para o vidro de uma maneira realmente complementar o dia a dia. Como é que a gente pode observar isso e, obviamente, instruir o brasileiro, instruir as pessoas como um todo? Bom, o vidro está presente na nossa vida em
muita coisa, né? Desde do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, ele está nos eletrônicos, ele está no carro, ele está nos bens de consumo. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter um olhar de entender o que a gente faz com o material, seja ele o vidro ou qualquer outro tipo de material, depois que ele é consumido. O vidro também tem um atributo muito importante, que ele é reutilizável, né? Então, ele pode ser utilizado várias vezes e por isso que a gente acaba optando por o vidro por uma questão de ser uma embalagem bastante sustentável. E eu acho que a gente tem que entender dentro do nosso padrão de consumo, dentro das nossas escolhas, o que é feito depois do nosso consumo, né? Então, se a gente está optando, está consumindo no restaurante, começar a exigir enquanto consumidor o que é feito com os resíduos que são gerados ali. Uhum. E eu queria dizer também, todos os tipos de vidros são recicláveis, embalagens, vidros automotivos, vidros de construção civil. Então, com esse conceito, a gente tentar entender com aquilo que a gente gera, o que vai ser feito com esse material depois de descartado. É bom esse lembrete mesmo, que a gente pensa em vidro só em recipiente, às vezes copo e tal, mas não é só isso, tem um universo gigantesco, né? Falando em universo, a gente fala também de tecnologia. É a tecnologia que está presente cada vez mais em diversos setores, no nosso dia a dia também. Influencia de alguma maneira na indústria? De que forma a gente olha a tecnologia nesse meio também? Influencia sim, a gente busca cada vez mais, né? A indústria 4.0 está aí, então a gente procura cada vez mais utilizar de tecnologia para dentro dos nossos processos. Então, um exemplo disso, nós temos um equipamento que faz a leitura ótica do vidro para separação por cores depois que ele está descartado, né? Quando ele é um resíduo na nossa produção, a gente utiliza um equipamento óptico para fazer essa separação. Nós buscamos tecnologia, por exemplo, nesse projeto em que a gente distribui os pontos de entrega voluntária em Guarujá, Santos, onde tem um sensor acoplado e esse sensor ele faz a regionalização, o local onde está esses PEVs e também informa quando o PEV está cheio para que ele possa ser descartado e a gente consiga otimizar esse custo logístico. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem para ajudar a indústria em diferentes pontos, seja segurança do trabalho, seja otimização de custo, logística, escala, é um ponto bastante importante que a gente tem que olhar sempre. Uma indústria de trabalho que é ampla, né? Desde as pessoas que trabalham diretamente no setor até aqueles realmente que vão estar direta ou indiretamente ligados no seu dia a dia de função, como colaborador e tudo mais. Por falar nisso, dicas profissionais você teria para quem nos acompanha nesse sentido mesmo de formação para uma pessoa que queira trabalhar nesse universo dentro do setor que é pulverizado, né, que a gente observa, enfim, dicas em geral, o que você pode compartilhar? Eu acho que a busca do conhecimento é sempre muito importante, né? Então, para quem quer trabalhar no setor, existe um espaço enorme, né? Um setor que está sendo construído, o setor de sustentabilidade está sendo construído agora, então realmente existe bastante espaço e eu acho que a busca incessante pelo conhecimento é importante para que possa ser sempre um bom profissional qualificado. Não, com certeza. E qualificação, quando a gente fala de técnicas, de competências técnicas no caso, né? Existem áreas que são mais determinantes para seguir nessa indústria? Eu não sei se a própria tecnologia, química, como é que a gente olha para as competências técnicas? Bom, dentro do ambiente produtivo, né? Então a engenharia química, a engenharia de produção, a própria engenharia civil são capacitações que são importantes para o ambiente produtivo, porque a gente está falando, no fim, uma indústria, né? E já no ambiente administrativo, bom, a gente tem administradores, financeiros, contabilistas e também um time comercial bastante grande, que aí já entra na área específica de sustentabilidade, que são engenheiros ambientais, que fazem todo esse trabalho de busca pelo material e desenvolvimento dessa informação e desses sistemas de coleta junto aos municípios. Há alguma curiosidade peculiar, específica, quando a produção do vidro em si? Como é que a gente olha para essa base produtiva, a indústria da produção do vidro, fabricação dele? Há alguma curiosidade nesse processo? Como é que você observa isso? Ou pode trazer para a gente aqui compartilhando? Bom, o vidro é um produto milenar, né? Foi descoberto já há milhares de anos e vem cada vez mais se especializando e também muito focado na questão da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, as garrafas estão mais leves, a gente enquanto consumidor vai percebendo isso, né? As garrafas estão mais leves, que é justamente para economizar matéria-prima virgem, economizar CO2.
Então, o vidro plano, por exemplo, eu estou vendo ali, né, as placas solares, o vidro que também traz a qualidade de reflexão solar e aquecimento, né, controle térmico. Então, o vidro em si, ele é um material extremamente amigo do meio ambiente porque consegue ser super versátil e apresentar características muito importantes para essa questão da sustentabilidade. Legal esse link, porque a gente vê, né, realmente a indústria fotovoltaica, essa questão da produção solar, que também é uma outra preocupação de muitas empresas e pessoas que começam a fazer essa transição energética. Afinal, transição energética também é uma pauta que é transversal à questão central de sustentabilidade, preocupação ambiental, e que precisa desses componentes realmente, né? Ou seja, o vidro se faz presente de forma indiscutível. Exatamente. E dentro dos processos de vidro, a gente também já tem utilizações de energia limpa, né? Dentro da substituição de gás natural por gás biometano, começando agora a acontecer no Brasil, ainda um princípio, mas já é viável tecnologicamente falando. Então, o vidro vem participando muito ativamente dos compromissos de descarbonização. Uhum. E a gente lembra também que o Brasil está sendo muito protagonista nesse sentido de pauta ambiental, sustentabilidade. A gente vai ser sede da próxima COP. Então, tem muita coisa acontecendo. Os holofotes estão aqui e discussões, obviamente, que não se baseiam só no cenário doméstico. Há uma projeção internacional do Brasil. Eu acho que é um bom momento para todas as áreas e, em específico, também para vocês. Acredito que será viável para não só difundir o trabalho, mas realmente essa integração, né? Brasil-mundo. E umas FICs nesse meio também. É isso aí. A gente está muito otimista e quer ver as coisas acontecerem a passos largos aqui, né? A COP está aí, né? Então, o tempo está urgindo. Então, a gente quer realmente sair desse cenário de reciclagem, onde a gente tem 4, 5, 6% ainda acontecendo no Brasil como um todo, e alcançar os números que a gente vê lá fora, né? Então, o desafio é bastante grande, mas eu acho que o Brasil tem uma oportunidade e está buscando alcançar um trabalho que possa olhar não só para a Amazônia, mas para todo o nosso contexto hídrico, de resíduos sólidos, energia limpa. Então, acho que tem bastante coisa para ser feita. Conversa do setor de vocês com outros setores que possam utilizar o serviço, desde a indústria alimentícia, quando a gente fala dessa questão mesmo de recipientes, até demais, como você acabou de citar também, a questão das placas solares e tal. É uma conversa que se dá de uma maneira viável? Você acha que existe algum entrave ou não? Há um equilíbrio nessa busca e entrega? Agora com o decreto, né, e as marcas, algumas marcas já têm isso no seu DNA e acabam puxando esse tema. Mas sim, acho que estão todos olhando para essa questão de forma bastante intensa, né, e fazendo com que essa solução seja integrada, né? Então a gente depende de vários atores, a solução é complexa, né? No Brasil a questão da reciclagem passa pelas cooperativas, passa pela indústria, passa pelos brand owners, passa pelos recicladores, passa pelo governo, passa pela academia. Então a gente precisa estar todo mundo muito bem alinhado para fazer com que isso realmente se concretize. O movimento no setor econômico, falando realmente da atividade, enfim, do setor em si, dentro da economia brasileira, é significativo? Como é que a gente olha também para possíveis números, essa questão? Ainda está se estruturando o setor de reciclagem como um todo, né? Então, os números estão começando a serem compilados, a serem estruturados agora, justamente em função dessas demandas recentes. Então, sem dúvida nenhuma, o setor de reciclagem tem um impacto econômico importante, tem um ponto que é bastante relevante e o governo precisa olhar para isso, que é a questão tributária, né? O Brasil é um país onde a gente paga imposto para reciclar, né? A gente não tem incentivo, não tem subsídio, então isso precisa ser tratado, né? A gente precisa, o consumo da matéria-prima reciclada precisa ser incentivado de alguma forma e isso precisa ser tratado de forma tributária para que realmente haja um incentivo econômico, financeiro, né? Ambiental, tudo precisa ser integrado, ter uma integração para poder
incentivar o consumo da matéria-prima reciclável. É interessante isso, porque a gente está em plena espera sobre a pauta das reformas, uma delas a tributária, e várias discussões, setores também falando, né, sobre como equalizar esse texto para que seja atendido da melhor maneira possível, a gente não tenha muita disparidade nessa cobrança de tributos. E é bom um ponto que você traz, porque muita gente às vezes não conhece muito a fundo o setor e vê que realmente os tributos também impactam ele, né? Também, sem dúvida. Desde a cooperativa de catadores até a indústria final, todos acabam tendo a tributação no consumo e na venda dos produtos recicláveis. Então isso precisa ser reconstruído. Esperamos que a reforma tributária considere esse ponto. Pois é. Olha, a gente está quase no final do programa, mas antes suas considerações finais, fica à vontade para sua mensagem e, obviamente, eu vou te agradecer o comparecimento, enfim, a presença aqui no ABCDSG. Obrigada, é um prazer e que cada vez mais o tema possa ser difundido e a informação chegue para que todos possam participar e somos todos recicladores. Pois é, e parabéns pela atuação, pelo trabalho. Até a próxima, Juliana. Obrigada, até. E muito obrigada também a você que nos acompanha. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.